agora falando sobre a história da literatura, tá? Lógico que a literatura ela tem uma história, tem, claro, todo um contexto que fundamenta a literatura. E o que acontece? Quando a gente trabalha com literatura, né, a gente, claro, vai trabalhar a literatura brasileira. Só que não tem como eu desvincular a literatura brasileira da portuguesa. Porque, lógico, né, nós somos um país que foi colonizado por Portugal, então nós tivemos durante muitos séculos a influência de toda a cultura de Portugal, a literatura, os filósofos, estudiosos, tudo veio praticamente de Portugal. O Brasil demorou bastante para ter uma autonomia, que eu digo não só no papel, tá? Autonomia mesmo de ter pensadores, produtores, de ter uma produção literária que fosse brasileira. Para você ter uma ideia, a gente só vai ter uma literatura que é mesmo brasileira mesmo, aí depois da Semana de Arte Moderna. Então, praticamente nós temos aí, sei lá, gente, se a gente foi aí em 1500, são mais de 400 anos fazendo uma literatura muito cópia de outros lugares. Então, não tem como a gente estudar a literatura brasileira sem entender também, paralelamente, um pouquinho da portuguesa. Claro que eu não vou falar especificamente da portuguesa, eu vou falar muito mais da brasileira, mas a ideia é perceber essa relação que existe aqui, porque nós temos. Não dá para fugir, a literatura ela está ligada sim a esse molde, e quando eu falo portuguesa, nós estamos falando de Portugal, Portugal fica na Europa. Então, nós temos aí uma influência, claro, das tendências europeias de cada momento histórico. Não dá para eu fugir disso, então. Então, Portugal, claro, tem influência com a Europa como um todo, aí, Itália, Espanha, esses países que já estão lá, predominantemente com a cultura muito parecida, porque são países vizinhos, e isso também veio um pouco para o Brasil. Então, essa relação, você tem que ter essa percepção em todos os períodos literários, para você entender essa ruptura que vai haver quando o Brasil começa a ter um pouco de autonomia na produção literária. Mas isso aí vai demorar bastante. Então, entenda esse processo aqui. Agora, para começar, vá comigo à tela, para a gente poder então, entender alguns conceitos básicos aqui. Olha só. Primeiro, claro que a gente tem que ligar muito a história da literatura, a gente vai sempre ligar aqui, ó, a evolução da sociedade. Não dá para eu desvincular, tá? Então, literatura e sociedade estão sempre ligadas, sim. Não dá para eu desvincular. Então, a literatura influencia a sociedade e a sociedade influencia a literatura. Isso aqui acontece sempre. Aí, o que a gente tem que cuidar? Nós temos um conceito bem importante para você entender essa parte da literatura, são os estilos literários ou estilos de época, tá? Que é a mesma coisa. Então, marque lá, ó. Estilo de época, aqui, ó, é um nome dado ao conjunto de obras escritas em uma determinada época. Então, nós temos o quê? Estilos de época, que são os nossos períodos, tá? Colocando outro nome aqui, ó, são os nossos períodos literários. Então, nesse ponto aqui, a gente tem que ficar atento. Agora, olha que interessante. Como é que a gente divide esses períodos, tá? Nós temos aqui, ó, períodos literários, tá? Claro que aqui nós temos sempre, para a gente dividir os estilos, nós temos o quê? Ou uma obra revolucionária, né, que determina muito uma característica diferente e ela acaba sendo o marco inicial, ou às vezes um fato histórico. Então, quer dizer que nós temos dois pontos aqui importantes, tá? Para mim, um pouquinho aqui. O que você vai cuidar? Como é que a gente divide? Claro que é assim, ó. Quero que você entenda já de cara. Nós temos os vários períodos literários. Você vai ter lá, tem lá parnasianismo, simbolismo, romantismo, tem toda essa parte aí. O que você tem que ter em mente? Nós temos divisões em períodos. Porque você tem, naquele momento, nós temos obras que são feitas que têm algo em comum. Por isso, a diferença em divisões de períodos literários. Só que, claro, não é assim, chegou tal dia, olha, acabou esse período, começa esse. Não é assim. O que nós temos, por exemplo, uma obra muito diferente, uma obra revolucionária publicada. Ela é um marco daquele período. Ou um fato histórico.
que interferiu bastante na vida em sociedade. Então, ali é outra ideia de você marcar isso. Então, cuidado para você entender essa dinâmica, tá? Perceber que na hora de eu dividir a literatura em períodos, é porque eu tenho um agrupamento. Obras que são comuns naquele momento, que tem às vezes uma mesma forma de linguagem, ou um mesmo tipo de abordagem, ou a temática é muito parecida. Então, essa divisão em períodos é porque é para ficar mais fácil de você organizar. Não que a gente tenha, por exemplo, como eu falei, hoje dia 10 acabou o período, dia 11 começa outro, pronto. Não. As obras, elas continuam às vezes caminhando juntas, mas a divisão em períodos é para você entender assim, ó, nesse momento aqui, nós tínhamos obras que tinham esse ponto de convergência, essa característica comum. Aí, nesse outro momento, outras obras. Então, é isso que você vai verificar ali. Claro que, mesmo que haja divisão, nós temos obras que, às vezes, são todas misturadas, de períodos diferentes, porque a influência, ela vai acontecendo, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos os estilos de época e tudo isso vem ligado com a sociedade. Não dá para você desvincular a forma de produção literária com a influência que nós temos do contexto histórico-social. Tá? Algum fato importante histórico ou algum fato importante que envolveu a sociedade, algum acontecimento relevante, alguma mudança, alguma ruptura, algum fato importante, tudo isso influencia. Porque a literatura, ela, por mais que ela seja algo que é ficção, mas tem ligação direta com a sociedade. Literatura e sociedade nunca estão separadas, estão sempre juntas. Fechou? Tela de novo então, olha só. Aí vamos pensando agora para avançar um pouquinho, ó. O que acontece? Como eu falei aqui, ó, essas datas aqui, elas não são tão rigorosas assim, tá? Como eu acabei de falar aqui, são recursos didáticos para facilitar o estudo, mas a ideia é sempre deixar essa noção de algo comum aqui, tá? Muitas vezes, ó, essa frase é importante para você entender aqui, ó. Muitas ideias adotadas em um período podem ser aproveitadas por outros estilos literários que fazem uma releitura ou uma reinterpretação dos textos já escritos. Então, esse movimento cíclico aqui, ele acontece, tá? Acontece muito. Olha um pouquinho aqui no quadro. É assim, ó, é como se fosse dessa maneira. Por exemplo, eu tenho um período aqui, outro período aqui, outro aqui, outro aqui, perceba? Vamos supor que sejam vários períodos literários, tá? Eu tenho aqui, ó, tenho um período literário aqui, depois tenho mais um período aqui, outro aqui e assim por diante. Acontece, você vai perceber isso na hora de você fazer as comparações, às vezes esse período aqui, ó, retoma esse daqui, ó, que é bem antigo, algumas características. Esse daqui acaba retomando outro mais antigo ainda. Então, geralmente acontece de você ter períodos que eles vão, às vezes, se confundindo, tá? Então, por quê? Não é assim, acabou aqui, começa aqui, pronto, acabou tudo. As influências, elas acabam acontecendo. Então, é isso que você vai perceber aqui. Essa é a ideia de você ter a divisão de estilos, de época, para a gente poder, tem fins didáticos mesmo, tá? A ideia é essa. É um fim didático para facilitar o estudo mesmo da literatura. Basicamente, é igual quando a gente estuda história. Eu tenho divisões de época para facilitar o estudo mesmo. Essa ideia de progressão da história, progressão cronológica. Basicamente é isso. Então, o que acontece? Olha na tela de novo comigo aqui, ó. A ideia é assim, a literatura busca influência nela mesma. Esse é um conceito bem importante aqui, porque ela vai se renovando. Então, por isso que a gente tem cada estilo de época aqui bem delimitado. Aí, vamos lá. Períodos literários em Portugal, tá? Nós vamos dividir aqui em duas eras. Nós temos aqui, ó, a era medieval, que é basicamente pautada no trovadorismo e no humanismo, tá? Nesse momento aqui, nós temos essa influência de Portugal, ela vai acontecer, por isso que eu falei para você, para mim um pouquinho aqui. Você vai ver que o que a gente vai ver em Portugal tem uma relação com o Brasil. Essa relação, ela existe. Então, muitas produções em Portugal, elas acabam aparecendo no Brasil. Claro que a adaptação, né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V.
até porque nós temos aqui uma característica diferente, cultura, hábitos, costumes. Claro que isso vai aparecer nas obras, mas algumas bases, elas acabam se repetindo. Então, olha para a tela comigo agora. Trovadorismo. O trovadorismo, ele é basicamente feito por meio de poemas, tá? A base aí são poemas que a gente chama de cantigas, por quê? São poemas cantados, tá? Então, basicamente, o trovadorismo, ele é feito de poemas e nós temos aqui sempre a ideia das cantigas. E nas cantigas, nós temos o quê? 4 tipos de cantigas aqui, ó. Cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. São as nossas características aqui. Então, o que você vai encontrar aqui de características? Primeiro, nós temos o amor como algo bem fundamental nesses poemas. O amor é sempre uma base que vai sustentar praticamente todos os poemas. E o eu lírico é o jeito masculino. O que acontece aqui, ó? Quando nós temos um poema, tá? Só para você entender aqui, ó. No poema, sempre você vai ter o que a gente chama de ou eu lírico aqui, ou sujeito lírico, tá? É a mesma coisa. Se você encontrar aqui o nome eu lírico ou sujeito lírico. O que acontece? Isso daqui é a voz do poema, tá? É como se fosse a voz do poema. Para você fazer uma comparação aqui, ó, observação. Por exemplo, se eu tiver ali um conto, né? Se eu tiver um conto aqui, ó. No conto, quem que vai aparecer basicamente no conto? Vai aparecer um narrador, tá? Então, o narrador é a voz que eu tenho do conto. E no poema, quem faz isso é o eu lírico ou o sujeito lírico. Então, nas cantigas, aí você vai ter o eu lírico masculino. Nesse caso, nós temos uma exaltação pelas qualidades da dama, um sofrimento amoroso, que vai aparecer bastante, um ambiente muito aristocrático aqui, que são as cantigas de amor, tá? Então, a cantiga de amor, basicamente, você vai ter isso daqui. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é feminino, tá? Mas uma característica importante aqui, para mim um pouquinho. Eu lírico é a voz, mas quem escreve aqui são só homens, tá? É o momento em que quem escreve são homens, basicamente aqueles que são reconhecidos pela literatura, tá? Mesmo que haja mulheres que tivessem escrito, mas nesse momento a gente tem praticamente um reconhecimento apenas da produção de homens. Então, o eu lírico nas cantigas de amor, ele é masculino. E o eu lírico nas cantigas de amigo, ele é feminino, só que é um homem que escreve, tá? Então, ele se faz passar por uma mulher. Então, volte lá a tela comigo. Nós temos o que aqui, ó? Uma ambientação rural, linguagem e estrutura simples, fala do amor da mulher pelo seu amigo, mas ainda continua falando do amor da mulher pelo seu amigo. Basicamente, é ainda a ideia do amor marcado aqui. Aí temos a de escárnio e maldizer. As duas são parecidas porque é crítica em cima de crítica, tá? Nós temos a crítica aos membros da sociedade. Nós temos um grande jogo de palavras aqui muito marcado, cheio de ironias aqui, tá? E aqui nós temos como temas principais escândalo, sexo, falsa religiosidade aqui. Nesse tipo de cantiga, o nome da pessoa era ocultado, tá? Nas de escárnio. E nas de maldizer, a crítica era direta e tinha o nome da vítima revelado. Então, veja, era praticamente algo bem direto. Então, nas de escárnio, nós tínhamos aqui uma omissão do nome da pessoa e maldizer é escancarado aqui. E daí temos o humanismo. Ó, você viu que a gente falou um pouquinho sobre o trovadorismo aqui, que ele, claro, é muito mais presente por causa das cantigas, tem muito mais valor aqui. E nós temos aí o humanismo, que é o nosso outro estilo de época, que aqui o humanismo, pelo próprio nome que nós temos aqui, ó, é a valorização do homem. Pelo próprio nome que nós temos, é a valorização do homem. Então, veja, essa aqui é a nossa era medieval aqui. Aí temos a era clássica, que é o classicismo, o barroco e o arcadismo, tá? Então, veja, o classicismo, claro,
Camões aqui é o grande nome do classicismo, isso vai ser muito, muito forte, não tem como negar. O barroco, eles têm uma preocupação muito grande com a elaboração formal e isso aparece na produção do barroco no Brasil, acontece demais isso. E o arcadismo, textos bucólicos, valorização do homem, linguagem simples e imitação dos modelos da literatura da Antiguidade Clássica e do Renascimento. E isso daqui, ó, veja, é tudo Portugal. Mas no Brasil isso acaba sendo usado, ainda é muito também, isso aqui influencia bastante, ó. Existe uma influência que não tem como negar, tá? Uma influência na literatura do Brasil, brasileira, não tem como negar aqui, tá? Então, para mim, o que você vai entender? Quando a gente fala, então, em literatura, não tem como eu mudar isso, não tem como eu tirar isso, tá? Os períodos que nós temos aí em Portugal, eles vão acabar sim influenciando o período aqui no Brasil. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Continue lá comigo então, agora a Era Moderna. Então, Portugal também, nós temos aqui nossa Era Moderna aqui. Aí temos o Romantismo, Realismo, Naturalismo, Simbolismo e Modernismo, da mesma forma. O Romantismo, nós temos o quê? Como base, tá? O que é mais importante? Liberdade de expressão e de pensamento, que é uma característica importante aqui, tentativa de buscar soluções para os problemas sociais. Então, outra característica do romantismo aqui. No realismo, nós temos aqui obras bem importantes, que é O Crime do Padre Amaro e Primo Basílio de Eça de Queiroz, tá? Então, veja, esses dois textos aqui são muito importantes e fizeram com que a ideia básica do realismo acabasse sendo difundida no Brasil também, porque elas são obras muito conhecidas, até para quem estuda um pouquinho literatura brasileira, são obras que elas acabam sempre sendo citadas aqui. Aí no simbolismo, nós temos o marco inicial, é um livro de poesias chamadas O Aristos, aqui de Eugênio de Castro, 1890, aqui, que é o simbolismo. E temos daí agora a literatura brasileira. Então veja, só para você pensar aqui comigo, ó. Nós temos as três eras aqui, ó, tá? Temos a era medieval, a era clássica e a era moderna. E no Brasil vai seguir a mesma característica aqui, ó. Temos a era colonial também. Então o que você vai entender para mim aqui? O que acontece com Portugal acaba trazendo para o Brasil. Claro que o que vem para cá são essas partes mais de características literárias, né? Porque o contexto do Brasil é diferente. Só que a forma de escrita, características de cada estilo, eles acabam sendo muito parecidos com o Brasil. O que vai ser uma grande ruptura mesmo é o modernismo, tá? É ele que vai dar para a literatura brasileira uma autonomia, uma independência intelectual, que daí a gente vai ter uma produção muito mais para o Brasil e não pensando no que acontecia no exterior. Então aí sim a gente vai poder perceber que a partir do modernismo o Brasil para de ser tanta cópia, ele acaba produzindo literatura e acaba sendo visto aí sim como uma referência literária. Mas até o modernismo basicamente era uma cópia do que nós tínhamos aí que acontecia no mundo, tá? Então fala comigo agora a parte do Brasil. Então veja, nossa era colonial aqui, nós temos um período bem vasto, que vai de 1500 até 1808, então é bastante tempo, tá? E nós temos aqui, ó, o quinhentismo, seiscentismo barroco, setecentismo ou arcadismo, tá? E veja que a gente tem aqui no Brasil, também acontece, né, essa era colonial, tanto no Brasil quanto em Portugal aqui, tá? A gente conhece muito mais por quinhentismo, barroco e arcadismo, né? Mas tem esses nomes também aqui. Aí temos o quinhentismo. O que acontece? Ele vai predominar aqui no decorrer do século XVI aqui, tá? Nós temos um texto aqui, né? Os textos aqui, ó, vamos lá. Conjunto de textos que destacavam o Brasil como terra nova a ser conquistada. Então, a obra mais importante aqui é a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Que é uma carta que vai basicamente tem um caráter muito informativo e histórico aqui. Então, você veja que aparece muito aqui, tá? Depois temos o Barroco.
O Barroco, ele tem mais ou menos aqui esse período aqui, ó, 1601, 1668. Claro que, como eu falei, isso é mais ou menos para fins didáticos. Temos aqui o Poema Prosopopeia, que é o grande marco aqui, né, que traz isso pra gente. E a gente tem aqui, ó, a fundação da Arcária Ultramarina em Minas Gerais, que é como se marcasse o fim do Barroco aqui, tá? Então, o Barroco, claro que ele tem dois momentos importantes, que é o cultismo e o conceptismo. Você tem que estudar o Barroco pensando nessas perspectivas aqui, ó. O cultismo e o conceptismo. Tem que perceber essa lógica aqui. Por quê? O cultismo trabalha com uma linguagem muito rebuscada, tem um grande jogo de palavras. E, claro, no conceptismo já é um jogo de ideias. Então, aqui nós temos um grande jogo de palavras e depois jogo de ideias. Então, por isso tem que dividir um pouquinho aqui, tá? Gregório de Matos, lógico, é o nosso grande nome aqui, que tem Boca do Inferno aqui. Então, essa é a parte do Barroco que nós temos que perceber melhor aqui. Aí temos o arcadismo, tá? O arcadismo, ele tem aqui, ó, entre 1068 até 1808. E nesse caso aqui do arcadismo, a Inconfidência Mineira, ela tem uma influência muito grande aqui. A economia, nesse momento, ela tem um papel muito relevante, tá? E nós temos como base a simplicidade, aqui a natureza vista de forma muito exaltada e os temas muito bucólicos, pastoris e tudo mais. Aí temos como base aqui, né, obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, que é o que dá pra gente essa base, tá? E também Malheiro de Dirceu, que é uma obra bem importante, também bem conhecida dessa do arcadismo aqui. Temos chamado um período de transição aqui, tá? Porque a gente vai sair de uma era e irmos para outra. E nesse momento aqui nós temos praticamente um momento inerte, com praticamente nenhum tipo de produção relevante aqui na literatura. E aí chegamos à Era Nacional. Então, para mim agora um pouquinho. A Era Nacional é quando a gente começa, né? A Era Nacional, ela vai trazer para a gente aqui, ó, nós vamos começando aqui, a gente vai tentando caminhar para aquela parte de valorizar e de ter independência. Então, a Era Nacional, a gente começa a se desvincular um pouco dessa cópia Ctrl-C, Ctrl-V do que vinha da Europa, especialmente de Portugal. A gente começa a tentar ter autonomia. Claro que vai demorar bastante, vai chegar só no modernismo. Mas aí que começa essa ideia de nós começarmos a sair um pouco da cópia Ctrl-C, Ctrl-V, por quê? A Era Nacional começa com o romantismo. E a gente tem aqui o nacionalismo da primeira fase, a ideia de você tentar valorizar aqui personagens daqui como índio. Então é um começo, mas pense, é um processo, né? Nós temos aí de 1500, basicamente, são mais de 300 anos, só Ctrl-C, Ctrl-V. E aí que a gente começa a trabalhar com algo que também tem ligado com a cultura daqui. Então, por isso que a gente vai demorar e vai mais um bom tempo, aí alguns séculos aí, para poder ter a autonomia que a gente deveria ter, tá? Então, para a tela comigo agora, veja só. Começa a Era Nacional, 1836 e dura até os dias atuais. Aí nós temos aqui, ó, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo, tá? Então, nós temos aqui esse nome especialmente porque acontece após a independência do Brasil em 1822. Então, por isso que essa ideia do nacional acaba sendo muito valorizada, o nacionalismo, a ideia de valorizar o que é nacional aparece muito aqui. Aí temos aqui o romantismo, né, que é o que inicia aqui a nossa parte aqui, e o romantismo, a obra principal é Suspiros Poéticos e Saudades aqui, né, que é uma obra importantíssima. O interessante a gente perceber aqui, ó, que nós temos um período romântico dividido em 3 fases. A gente estuda o romantismo por 3 fases, tá? Então, a primeira fase tem uma carga nacionalista e o índio aqui, ele acaba sendo o herói nacional, tá? Depois temos, no segundo momento aqui, ó, um momento que é a segunda fase, né? Que tem um pessimismo e egocentrismo muito marcado aqui, muito marcado por essa parte. E na terceira fase nós temos muito a liberdade, aí aparece que Castro Alves como um grande nome aqui da nossa literatura. Então, o romantismo, o mais importante é você ter essa base aqui, ó, a divisão em 3 fases, cada fase tem uma característica diferente, tá? Bem diferente, inclusive.
Aí temos o realismo. O realismo temos aqui, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O realismo, ele trabalha muito com o objetivismo e a veracidade dos fatos. E nós temos muitos temas sociais, urbanos e cotidianos. Isso é muito parecido. E ele é uma oposição aos ideais românticos, tá? Então, ele tem mais, aqui é mais objetividade do que subjetividade. O naturalismo, nós temos aqui o Mulato, que é um grande nome, mas o naturalismo, ele também, ó, era oposto aos ideais românticos, tá? Então, nós temos, é como se fosse um realismo mais exagerado, nós temos um exagero. E o grande exemplo é a obra O Cortiço, porque mostra muito a ideia de que o homem é influenciado pelo ambiente em que ele está. O ambiente em que ele está determina muito o que ele é, tá? Essa é uma base do naturalismo aqui. Aí temos o parnasianismo, aqui nós temos um período que ele vai trabalhar muito com a arte pela arte, é o grande nome aqui, ó, é a arte pela arte. É você simplesmente fazer pensando o quê? Valorizando não o conteúdo, valorizando a métrica, as rimas, a versificação. Não importa o assunto, o importante é que tenha arte pela arte aqui. Depois temos o simbolismo, e aqui nós temos muito o subjetivismo, o misticismo e imaginação como grande base do simbolismo, tá? É uma época assim que a gente tem muito, não é muito extensa, mas é um momento importante porque ele já vai trazendo algumas obras de caráter pré-modernista, né? Aí chegamos ao pré-modernismo, que é uma fase de transição, sim, entre o simbolismo e o modernismo aqui, uma fase de transição aqui, e nós temos, claro, uma temática muito social, política e histórica com o pré-modernismo. E chegamos ao modernismo, com a Semana de Arte Moderna, que é importantíssimo, é um marco, e aqui você precisa entender muito dessa semana. Aí nós temos também 3 fases no modernismo, que é a fase heróica, a fase de consolidação e a fase pós-moderna. E uma produção imensa de escritores aqui, muito grande, não é pouca coisa não, é bastante mesmo, tá? Temos daí o pós-modernismo, que é o que a gente tem de produção literária após 1945 aqui. E nós temos aqui, ó, e realmente é uma fase de novas formas de expressão na literatura, no teatro, cinema e nas artes plásticas. Então, nós temos aqui uma multiplicidade de estilos aqui, ó, uma variação muito grande e muitos escritores aqui com características bem diferentes. Então, para mim, o que você vai cuidar? Claro que nós temos uma literatura diferente mesmo, porque cada momento histórico, cada período, cada estilo tem a sua característica. Então, é isso que você tem que ter muito claro. Que eu não posso simplesmente decorar só por decorar. Eu tenho que entender que tudo é uma influência. Um período, um momento, uma fase, a história, tudo vai se relacionando, tá? Então, só para gente fazer uma questão agora, vá comigo à tela. Olha só. Pergunta assim, ó. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que... Então, vamos lá, ó. Literatura no primeiro século da vida colonial aqui, então, tá? Vamos lá. É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. B. Inicia com prosopopeia de Bento Teixeira. C. É constituída de documentos que informam acerca da terra brasileira pela literatura jesuítica. D. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem ao relatar as condições do novo mundo. Na realidade, o primeiro século, tá, da vida colonial, lá no comecinho, então, logo com o descobrimento, o que nós vamos ter aqui, ó, é documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. A gente tem aqui a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um grande exemplo aqui, tá? Então, letra C, nossa resposta aqui. Para mim, então, resumo desta parte, para você entender aqui esse trecho, essa aula. Entenda que a literatura, ela é organizada em períodos, mas porque nós temos um fim didático, para a gente poder direcionar os estudos. Mas a literatura tem uma influência, então literatura e sociedade sempre andam juntas, sempre caminham juntas aí, uma influencia a outra sempre.